Na definição de ecologia, nós podemos citar alguns conceitos para poder explicar o que seria ecologia. Entre eles, os organismos. O que são os organismos? O organismo é qualquer forma de vida, e aí engloba fungos, bactérias, posso dar exemplo também animais, plantas. Um outro aspecto são as condições. O que são essas condições? São esses fatores, aspectos físicos e químicos que ocorrem nas interações que iremos falar adiante. Elas não podem ser consumidas, logo elas estão disponíveis. E aí, como exemplo, a gente pode dar a temperatura, a umidade do ar, pH, recurso. Ao contrário de condição, ele já pode ser consumido. Aí eu posso dar como exemplo alimento, abrigo, luminosidade, no caso das plantas. O que é população? População são organismos da mesma espécie num determinado local. Por exemplo, buritis. Comunidade. Comunidade já é o conjunto de espécies distintas num determinado local. Por exemplo, onde há esses buritis, podem encontrar várias aves e podem ter interações ali biológicas. Por exemplo, a arara pode ter pardais, vários pássaros, né, desfrutando do fruto do buriti, no caso. Isso é uma interação biológica. Como interação biológica, eu vou dar dois exemplos. Uma intraespecífica e uma interespecífica. A intraespecífica é quando ocorre entre indivíduos da mesma espécie. A interespecífica é quando ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Um bom exemplo de uma interação biológica intraespecífica é uma colônia, onde há uma união anatômica entre os organismos da mesma espécie, formando uma unidade estrutural e funcional. Por exemplo, uma caravela portuguesa, cogumelos, aí eu posso colocar alguns fungos, algas. Um outro exemplo de interação biológica interespecífica é a competição. Aí, neste caso, os dois competidores saem no prejuízo, porque há gasto de energia das duas partes. Por exemplo, eu posso colocar um urubu e um carcará disputando uma carcaça. Isso é um exemplo de uma competição. Dentro dessas interações biológicas, existem os fatores bióticos e abióticos. Fatores abióticos, a gente pode colocar as condições, o pH, a umidade, como eu falei, que entram até dentro de condições. Fatores bióticos, a gente pode falar da predação, a competição, né, que são essas interações biológicas que já ocorrem para aumento ou diminuição da riqueza de espécies.